kick on the way, down the middle, and gold is good at the buzzer! John Lynch and the 49ers keep it rolling, their third straight win. E aí galera, beleza? Velhinho na endzone, tudo bem com vocês? Mais uma temporada tá chegando ao fim aí, temos só mais 2 jogos, uma pena, né? Vamos falar nesse vídeo sobre os jogos contra os Titans. Vamos falar também um pouco sobre Free Agents, sobre alguns jogadores que vão estar disponíveis aí. Vamos falar pouca coisa de preview, porque acredito que não vai dar muito tempo. Hoje nós temos um convidado também, o Lucas Teixeira do 49ers Brasil e do Liga dos 32. E, por favor, assistam até a final, senão vocês são todos uns Zé Beatles. Who's got it better than us? Nobody! Nobody! Who's got it better than us? Nobody! Who's got it better than us? Nobody! Who's got it better than us? Nobody! Nobody! Who's got it better than us? Nobody! Bom galera, mais uma vitória aí, 25-23 contra os Titans. Estamos agora 4-10, no momento é a 4ª pick no draft que a gente tá, né? Como eu já disse, pouco me importa isso aí, eu quero é vencer. 3ª vitória seguida de São Francisco, coisa que não acontecia desde 2014. Cara, longe, hein? Outra, hein? Que final de jogo, né, gente? Cara, aquele último drive, Jimmy D conduziu muito bem, saindo lá da linha de 25, lá no campo de defesa, 1 minuto e 7 no relógio para levar a gente pro range de field goal ali. Cara, o cara botou a gente em posição de field goal com 3 jogadas, cara. Cara, que emocionante, pô, uma tensão, cara. Mas foi muito legal, né? Agora sim, eu fico pensando, se você não ficou tenso num jogo desse, num final daquele, cara, vai torcer pra outra coisa, né, meu? Vai ver outro esporte, velho. Vai ver curling. Cara, porque assim, porra, fiquei nervosaço, cara. Uma tensão danada. Pô, ainda mais que o time deu uma pane depois da volta do intervalo no 3º quarto. No 3º quarto a gente não existiu, a gente não jogou, cara. Foi assim, irritante e ao mesmo tempo impressionante o que aconteceu. A gente só foi começar a ter algum tipo de reação no começo do 4º quarto, aí já depois de alguns minutos do 4º quarto. O 3º quarto foi totalmente dominado pelos Texans, né? E o nosso jogo corrido, Afe Maria, pelo amor de Deus, cara, que horror foi aquilo, que horror. Mas o importante é a vitória e os 3 Gs foram decisivos na partida. Decisivos. Vamos falar melhor disso aí, vamos dar uma olhada nos stats. Rapaz, olha o nosso jogo corrido. Nós corremos nós chegamos a 51 jardas. Cara, que isso, meu? Praticamente não existiu, cara. O nosso run block tava uma porcaria, sabe? Carlos Hyde não produzia nada, Matt Breida não produzia nada. Isso estava muito preocupante e você vê, assim, o jogo corrido não produziu. Para você ver como a qualidade do Jimmy D, nós conseguimos ganhar um jogo com um jogo corrido totalmente ineficiente, cara. Olha, o Jimmy D passou para mais de 380 jardas, cara. Olha isso. Foi muita coisa mesmo, cara. Se fosse outro QB, a gente tinha perdido esse jogo. Na minha opinião, se fosse um outro QB, nós tínhamos perdido esse jogo. Número de faltas aqui. Continua. Eu falo sempre que São Francisco é o time mais faltoso. Na verdade, acho que ele é o 3º ou 4º mais faltoso. Mas assim, é absurdo, né? Você não pode ficar com esse número de faltas com um time com tanta deficiência como a gente tem.
Mas tem um número interessante aí, que a gente também limitou o jogo corrido de Tennessee a 90 jardas, cara, né? Como foi das outras nossas vitórias. É o quarto jogo que a gente limita o time adversário a menos de 100 jardas. É um número interessante. É um número eficiente. A gente não pode deixar de destacar isso aí. O tempo de bola a gente ficou mais tempo, né? Apesar daquele terceiro quarto, nós tivemos um tempo de bola superior. Vamos aproveitar e já emendar, falar do ataque especificamente. Os stats na tela aí, Jimmy G, 381 jardas, 31 passes completos de 43 tentados, um percentual aí de 72%, muito bom. Um rating de 106.8 aí pela Pro Football Reference, um touchdown. Mais uma ótima partida de Jimmy G. Eu acredito que se não fosse o desempenho dele, esse jogo já tinha perdido, porque o nosso jogo corrido não entrou, como eu comentei, é só você olhar os números aí pífios. Assim, muita blitz por parte do time dos Titans, e ele queimando as blitz assim de uma forma absurda. Um jogo muito rápido, o release dele é muito rápido, a tomada de decisão dele é muito rápida. Então as pessoas até questionam se a nossa OL melhorou. Rapaz, eu vou falar que eu acho que é o efeito dele, cara. Como ele tem soltado a bola rápido, ele solta a bola menos de 2, tem que soltar menos de 2,5, ele solta bem abaixo disso. Isso faz uma diferença absurda, né? Quer dizer, a OL, ela tendo um desempenho razoável, ele consegue fazer grandes jogos. Imagine se ele tiver uma OL boa, né? Vou colocar um outro slide para vocês aí. Olha aí, os jardas por tentativa, 8.86, cara. Muito bom um TD. Sob pressão, tem 39.1 índice aí. Eu cheguei a ver um outro índice que estava um pouco maior aí, da pressão nele, né? O percentual de pressão pelos dropbacks dele. Olha o tempo de release do cara, 2.32, cara, muito rápido, cara, e é muito limpo ele passando a bola, rapaz, é impressionante isso. Olha aí o rating, que é um pouco diferente aí que deu da PFF, pouca coisa, mas deu aí de 107.1, né, do PFR foi 106.8, né. Talvez tenha alguma diferença aí, que aí é uma questão que eles tem um diferencial da limpeza do pocket, aí, o pocket estando limpo ou em pressão. Olha a diferença nesse jogo entre a pressão e ele estar sem pressão com o pocket limpo. Cara, é absurdo. Essa diferença ela tinha que estar muito maior. Muito maior. Tinha que estar tipo assim, 107 a... Ele indo muito bem, tinha que estar uns 70, por aí, sabe? 65. Cara, olha esse rating é absurdo sob pressão. É absurdo, cara. Aqui eu dei um percentual de ajustado dos passes pela PFS em 78, né? Ele cru, que foi o que eu dei na informação passada da Pro Football Reference, deu a 72%, né, cara? Então o que eu tava falando pra vocês em relação a essa diferença ser tão pouco, que é um absurdo isso, é que tem um outro slide que passaram informação no Twitter, que é o seguinte, tipo um compilado das diferenças entre o pocket limpo e o pocket sob pressão, né? Em média, tá dando, desde 2006 aí tá dando 32.7 em média. O de 2016, que é o último, tá 34 e alguma coisa, né? Esse 32 é a média histórica aí. Cara, e o cara foi de 107 para 104 só, é aquilo que eu falei, ele tinha que... É um negócio que foge totalmente da curva, assim, que você começa até a questionar o número, de tão absurdo que é a qualidade desse número, né? Então ele teria que estar com mais ou menos aí, ó, 60, tá vendo? 70, 65, e estaria ainda muito bom, cara.
Então nesse jogo especificamente, o desempenho dele foi absurdo, cara. Foi absurdo, absurdo mesmo. Uma outra coisa que eu gostaria de levantar, que eu gravei aqui nas estatísticas de passe, olha nesse jogo como houve uma distribuição dos alvos, cara. Você tem jogadores assim, ó, com média, sei lá, 5 alvos, assim, 5 tentativas aqui, ó. Você tem, ó, o Goodwin, pelo amor de Deus, tá com 13. Mas você tem, ó, o Séric com 3, o Kittle com 5, o Taylor com 5, ó, mais embaixo o Juice com 4, quer dizer, houve uma distribuição, quer dizer, o jogo não está concentrado, não há uma arma principal. Ah, tudo bem, o Goodwin tá com 13 aí, sim, tá com 13. Mas não tem como negar que houve uma distribuição maior. E impressionante também é que os dropbacks aí no caso aí diminuiu bem o percentual, pelo menos nesses últimos aqui. Se for ver, o percentual foi baixo aí nesse jogo, né? Teve um aproveitamento bom, apesar que São Francisco também é um dos times que mais dropava bolas, né? Agora acho que tem melhorado bastante aí com a presença do Jimmy G. Uma coisa impressionante que eu acho que todo mundo notou, assim, que é olhos vistos, é como cresceu o jogo do Goodwin nas mãos de Jimmy G. Dá uma olhada nesses números. Os números estão aí, ó, sem o Jimmy G são 11 jogos, com ele 3. Percentual de targets com 3 jogos é mais da metade sem ele. As recepções absurdas, o número, crescimento absurdo, jardas. Olha a diferença de jardas pro jogo aí, absurdo, cara, absurdo. Tem que se levar em consideração nesses números também, algo que eu já falei, né? Ele mudou a função dele dentro do campo, mudou dentro do field em relação ao corpo de recebedores, ao ataque, porque você não tem mais a presença do garçom e ele passou a ser o nosso principal recebedor, né? Mas assim, é uma coisa tão a olhos nus e os números traduzem isso que é absurdo, cara. É muito legal a gente ver esse crescimento dele. E tem um lado de qualidade do jogador também, gente, porque a bola tá chegando e na maioria das vezes ele tá segurando, quer dizer, o percentual dele de drop tá baixo, cara. Então é uma junção de coisas. Eu fico pensando com armas melhores, com outros wide receivers, jogadores que a gente acredita que tem uma qualidade melhor. Você imagina o que Jimmy G não vai poder fazer em termos de ataque com armas melhores. É um negócio que nos dá bastante esperança mesmo. Stats na tela. Aí os números de defesa, né, em termos de saque e tal, não tem aí a questão de pressão, de QB hit, essas coisas, né? E do outro lado, o percentual de snaps dos jogadores, né? Gente, DeForest Buckner, não preciso nem falar, mas não vou falar mais o nome desse homem aqui porque é ser redundante, né? O querido Ruben Foster, grande jogador, números absurdos. Teve uma jogada que ele passou no meio da linha ofensiva, foi igual um trator, mano. Parecia que o cara tinha batido num muro, velho. Impressionante a força e velocidade do cara. Nosso Eric Reed, bem também. Acho que esse aí vai renovar o contrato, tá jogando bem pra isso, né? Impressionante, Brock Corral conseguiu forçar um fumble que foi recuperado pelo Adrian Colbert, né? Muito bom jogador que a gente achou, acho que um 7º round, Adrian Colbert, hein? Tem tido um bom desempenho. E eu grifei nosso querido Dontai Johnson, que como vocês podem ver do outro lado aí, é um dos nossos CBs principais, ó. Jogou 100% dos snaps junto com o Colbert, com o Reed e com a Carroll. São os nossos jogadores principais que jogou 100% dos snaps. Assim, mas eu acho que ele está muito mal nessa temporada. Faltas absurdas. Esse jogo aconteceu de novo a mesma coisa. Sabe, é um jogador que eu acho que não vai renovar. Eu acho, né? Eu pelo menos não gosto dele. Se você gosta, tudo bem. Mas uma outra coisa que eu gostaria de
eu não marquei aqui, mas e gostaria de comentar com vocês. Solomon Thomas, hein? Rapaz, eu faço parte do grupo do WhatsApp do 49ers no Caos. Rapaz, a discussão é boa a respeito desse rapaz aí, hein? Alguns defendendo, outros não. Alguns com mais paciência, outros com menos paciência, né? Muitos argumentos contrários a ele. Solomon Thomas tem um argumento assim, muito forte, né? Se você pegar outros jogadores que foram draftados em posição semelhante a dele, estão tendo um desempenho muito melhor, né? Assim, eu vou falar o que eu penso. Eu penso que o desempenho dele realmente está muito abaixo. Se você colocar em consideração primeiro ser um jogador de primeiro round, se você forçar ainda mais um jogador de terceiro overall pick, jogadores que foram draftados muito mais abaixo dele estão tendo números melhores que ele. Isso é uma verdade. Mas por outro lado eu penso assim que é o primeiro ano do cara, né? É um cara que não fez training camp, é um cara que se apresentou depois. Eu daria mais um ano para ele, né? Coisa que eu já não tenho tanta paciência com o Armstead, por exemplo. É só você ver o quanto o Buchanan foi no primeiro ano e agora no segundo ano, como ele evoluiu. E eu, Sandro, não tenho muita paciência em relação ao Armstead. Agora, em relação ao Thomas, eu tenho paciência. Eu acredito que a gente tem que esperar mais um ano, aí, mais uma temporada para eu, Sandro, emitir algum tipo de opinião. Mas respeito os argumentos. Os argumentos são bem plausíveis e alguns até muito fortes em termos de resultado, né? Mas vamos esperar. Outra crítica que eu faço em relação a ele é que eu acho que ele utiliza muito pouca técnica. Às vezes em que eu parei para prestar atenção nele especificamente, eu acho que falta um pouco mais de técnica de scrimmage ali na linha. Eu acho que ele tenta usar muito só a velocidade e a força no bull rush ali. Eu acho que está faltando um pouco de técnica, né? Acho que independente da técnica que ele venha a jogar assim, mais por dentro ou mais por fora. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E aqui o comentário no grupo foi tão interessante e inteligente que eu achei legal comentar isso aí com vocês, tá ok? Bom, cada um também vai ter a sua opinião a respeito do desempenho do nosso querido Solomon Thomas, né? Bom, agora vamos ao vídeo do nosso convidado. Vamos ao vídeo de Lucas Teixeira do 49ers Brasil e do Liga dos 32. Fala Sandro, galera que acompanha o Velho Garimpeiro, é um prazer estar aqui falando com vocês de novo, especialmente depois de vitória, né, que o programa fica mais leve, mais descontraído, mais feliz. Mas vamos lá. Como pode a adição de um único jogador ter melhorado tanto assim o time? Como que isso é possível? Bem, é possível e não só porque é o jogador muito mais bonito do que a média. É porque é o jogador da posição mais importante do jogo. Explicando isso bem rapidamente, porque isso daria assunto para fazer uns 20 programas, o Jimmy ele melhora todos os outros setores do time, separado por partes. A precisão dele nos passes dá aos recebedores a oportunidade de fazer jogadas que antigamente eles não podiam. Aquele laser que vai bem naquela rota slot entre o nickelback e o cornerback aberto, e o Goodwin está pegando uma meia dúzia de bolas dessas por jogo, o Roy e o Betters não conseguiam fazer. Isso dá aos recebedores a oportunidade de serem mais proativos, mais, digamos assim, mais efetivos no jogo. Uma coisa que eu falei aqui na minha última participação, quando da troca do Jimmy, ele tem um release muito rápido, ele solta a bola, a mecânica de lançamento dele é muito rápida. E isso ajuda também a mascarar as falhas da linha ofensiva. Embora ele ainda esteja apanhando muito mais do que a gente gostaria, mas já melhorou bastante em relação ao festival de sacks que a gente via nos jogos anteriores. Os linhas ofensivos são os mesmos perebas que ainda estão lá, mas o release rápido do Jimmy facilita um pouquinho o trabalho deles. E por ele ser um QB mais preciso também do que os que estavam jogando antes, o ataque consegue sustentar drives mais longos por mais tempo. Assim a defesa fica menos tempo em campo e está sempre descansada para poder
jogar do jeito que eles gostam, que é um jeito muito violento, muitos tackles fortes, como o Ruben Foster, como o Adrian Colbert, o próprio Eric Reid, que são jogadores que batem muito. Se esses jogadores ficam 35, 40 minutos em campo, no segundo tempo, fatalmente eles vão perder desempenho. É isso. Tem, obviamente, essa explicação poderia ir muito mais longe, mas só para dar uma palhinha. Gostaria de agradecer mais uma vez o Lucas pela participação aí, por abrilhantar o meu humilde canal. Vamos seguir com o programa e vamos falar agora de... Bom, se nós vamos falar de free agency, nós temos que falar de salary cap. Vocês estão vendo os 10 maiores previsões de salary cap para o próximo ano. Essa é a lista, a última lista que eu peguei na fonte do Spotrac, tá? Então você vê que dinheiro não falta pra gente, né? É o segundo maior disposição de salary cap no Spotrac. Você pode ter alguma variação aí, esses números podem subir, porque o salary cap é definido pela NFL no próximo ano e normalmente tem aumentado em torno de uns 10 milhões de dólares. Pode aumentar um pouco mais ou diminuir, como eu disse também, pelo practice squad, jogadores que você tira, você põe, né, você adiciona, você corta. Então isso pode ter algumas variações. Mas o que não vai mudar, eu acredito, é a nossa posição aí como segundo melhor time, o segundo time que tem mais cap disponível, tá? Lembrando o seguinte, o free agency para valer, o dia que abre para efetivação de contrato é 14 de março do ano que vem, né? Então essa é a data, né? Pelo que eu pesquisei no site da NFL, é dia 14 de março que você efetivamente assina o contrato. É lógico que informações, o vazamento de informações de acerto já começa no começo de março aí, uma semana antes dessa data aí já começa, a gente já começa a saber de jogadores efetivamente que já fecharam com seus clubes, com seus novos clubes não, com seus novos times, suas novas franquias. Bom, e se vai ter free agents também, a gente vai ter os nossos free agents, né? Vamos lá, está aí os nossos free agents, né? Os jogadores que terão seu contrato terminando, expirando agora em 2017 e tem que ser renovados para 2018. Esse, eu não sei se todo mundo sabe, esse UFA que é Unrestricted Free Agent, né? Quer dizer, um jogador que está livre para assinar com qualquer clube, né? Com qualquer clube, tô com futebol na cabeça, com qualquer time. Esses que estão marcados em amarelo são aqueles que eu entendi que são os mais notórios do nosso time, né? Então, ou seja, o Carradine, Reid, o Kilgore, Brandon Fusco, o Carlos Hyde, o Garoppolo, Donta Johnson e Aaron Lynch. Vou falar aqui daqueles que eu acho, assim, do que eu acho que renova, que não renova, qual seria a minha opinião? A minha opinião. Eu não renovaria com Donta Johnson e com Aaron Lynch. Donta Johnson, tem um cap hit aí, né, que tá impactando aí. O Donta Johnson, eu não tenho gostado do desempenho dele, eu nunca gostei, pra falar a verdade. E acho que esse ano ele tem feito jogos horrorosos. Jogos que comprometeram a nossa vitória. Eu acho que a gente consegue encontrar coisas melhores no draft ou até na free agency aí, que eu vou mostrar pra vocês também. Aaron Lynch também, tinha uma experiência nesse cara, teve um primeiro ano bom pra caramba, acho que um segundo ano também. Mas desde o ano passado, esse ano, o cara muito pesado, sem mobilidade, não renovaria com ele. Jimmy G, já levantei a questão para vocês, minha opinião é que eu daria um contrato longo para ele, né? Com aqueles parâmetros lá de um pouco menos agora, mais para frente, né? Como até a Dani comentou também, com bônus e assim vai. Carlos Hyde, eu renovaria com Carlos Hyde pelo preço certo, né? Porque pensa assim, gente, a tendência é que esses jogadores queiram ganhar mais, é tendência. Não significa que vai ser, né? Que não possa aceitar um contrato menor, mas a tendência é que esses jogadores queiram ganhar mais. Eu penso assim, eu acho que Carlos Hyde tem feito um bom trabalho, entendeu? Running back é uma posição
num time que sofre muito, a gente tem que ter um corpo grande, há uma rotatividade muito grande, a NFL como um todo está muito sujeito a lesões, então eu manteria o Carlos Hyde, um jogador já mais experiente, então eu manteria ele. Tem gente que não manteria por nada, né? Ia lá pro draft e pronto. Eu manteria Carlos Hyde no time. Eu acho que ele tem tido um bom desempenho nesse ano, apesar das lesões do passado, eu manteria Carlos Hyde, minha opinião. Brandon Fusco é impressionante, mas ele tem uma boa avaliação em relação a jogadores, a guardes, cara. É impressionante isso. É que a olhos nus assim eu não consigo perceber isso. Mas esse eu tenho dúvida. Tem 2 jogadores que eu tenho dúvida. Não sei emitir opinião a respeito. Talvez eu renovaria para efeito de manter uma rotação. É que com esse valor de salário, não sei. Talvez era melhor a gente buscar um free agent, talvez buscar no draft, né? Que o seu Joshua Garnett também, que é um dos rookies que a gente draftou lá, como eu já mencionei no vídeo passado. Se jogar, talvez ajude na rotação também. Não sei se dá para confiar naquele cara como titular, ou trazendo um cara de draft rookie para jogar na linha. Não sei também. Então eu tenho dúvidas a respeito de Brandon Fusco, eu tenho dúvidas. Daniel Kilgore, eu renovaria com Kilgore. Eu renovaria com Kilgore porque traria experiência para um rookie que por acaso a gente draft, entendeu? Ou um outro free agent mais novo, tal. Eu manteria o Kilgore, Reed, eu renovaria com o Reed também, para ser um dos caras da nossa secundária, o líder da nossa secundária. Então eu também renovaria com o Reed. Carradine, tá aí, não sei. Eu também tenho dúvidas, né? Com esse salário ainda, não sei, será que ele vai baixar esse salário? Não, acho que ele vai querer cada vez ganhar mais, né? É um jogador que está mais em rotação do que titular. Não sei se valia a pena não, cara. Por esse valor aí, eu não sei se valeria a pena não. Agora, se fosse um contrato mais curto, né? Com valor menor, talvez. Quem sabe? São 2 jogadores que eu tenho dúvidas. Eu, Sandro, eu, velho garimpeiro, o Brandon Fusco e o Carradine. Com quem eu renovaria? O Reed e o Kilgore. E Carlos Hyde de Garoppolo. Quem eu não renovaria de jeito nenhum? Dontai Johnson e Aaron Lynch. Talvez vocês tenham até algum preferido aí, até naqueles que eu não grifei como notórios, né? Aí é de cada um de vocês. Vamos passar agora para algumas posições. Por que eu até fiz esse vídeo? Deixa eu explicar. Eu coloquei esse tema no vídeo. Porque a nossa temporada praticamente já acabou, né? Nós temos o Jimmy G aí que já há algum tempo, alguns jogos para trás, que nos dá uma motivação para a gente continuar assistindo, e ele tem correspondido. E a gente tem cada vez visto mais os jogos. Você vê, o estádio ficou muito mais cheio nesse último jogo dele aí que teve em Santa Clara. Fazia tempo que o estádio não estivesse daquele jeito. Teve todo um elogio ao clima do jogo e tal. Mas mesmo assim a nossa temporada já acabou. E eu vejo nas redes sociais, Twitter, Facebook, o pessoal todo pipocando já sobre próximos jogadores, free agents, drafts. Eu falei, pô, então eu vou levantar essa questão. Então eu vou dar uma procurada, ver o que o mercado vai oferecer pra gente, pelo menos em termos de free agents, beleza? Eu vou colocar as posições que eu acho que seriam prioridades, que eu velho garimpeiro, iria olhar para o mercado. Primeira delas, eu iria olhar para guards. Esses são os guards que eu selecionei. Deixa eu explicar para vocês aqui como que houve essa seleção. A fonte é o Spot Track, né? Você tem aí o nome desses jogadores, né? O time ao qual ele está, a idade deles, o cap hit deles, o quanto está impactando hoje nos seus times atuais, e o percentual de snaps. Eu coloquei um percentual para efeito de busca de acima de 85% de snaps no time, tá? E essa avaliação é uma avaliação do Spot Track. Não tenho a menor ideia de como que eles geram essa avaliação
pelas diferentes posições que existem no jogo. Mas tem essa avaliação e eu coloquei ranqueando conforme as maiores avaliações desses pelo Spotrac, né? E também pela idade, desempenho. Então, por exemplo, tem jogador que não está aí porque ou ele está, assim, não digo a idade, mas a idade também dependendo da posição, mas a avaliação também foi muito baixa, o percentual de snaps foi baixo também. Vamos lá. Olha aí, Adrian Noor do Carolina, olha o cap hit do cara, 100% de snaps, uma avaliação alta. Sabe, eu acho que é um cara bom e tal, mas e aí? Será que esse cara fica? Né? Será que esse cara não fica lá? Todos esses jogadores que vocês estão vendo aí de guard, eles são UFA, quer dizer, eles são irrestritos, tá? Ó, o nosso querido Brandon Fusco aí nessa avaliação, lembra quando eu falei pra vocês que tem uma avaliação dele que eu não consigo enxergar como que é? Tá aí também, né? Josh Klein, Tennessee tem uma boa linha ofensiva, cara. É um free agent também, hein? Como guard, boa avaliação, tem snaps. Agora tem um rapaz aí de Minnesota, que eu não assinaria pela idade, né? 35 anos. Tudo bem com guard, o pessoal de linha ofensiva aí tem uma durabilidade maior no jogo, é mais longevo a atividade dos linhas ofensivas aí que a gente vê. Haja visto o nosso Joe Stanley, que está muito bem, né? Um jogador de 33 anos e eu acho que está muito bem. É um jogador aí que ele está ranqueado nesse ano, está entre os 10 melhores left tackle da liga. Ele tem 33 anos, né? Então, nessa posição acho que não compromete muito não. São os jogadores que a gente tem para guarda. E aí? O que vocês fariam? Levando em consideração que talvez esse pessoal vai pedir um pouco mais, né? Aí você vai ter que negociar contrato, menos tempo, bônus e assim por diante. Mais dinheiro no nosso caso não é um problema, como vocês viram em relação aos previsão de salary cap, né? Vamos a outra posição que eu acho que seria como se fosse a minha ordem de draft. Cornerback. Temos aí Travis Carey, Oakland Raiders, 27 anos aí, ó. Aliás, deixa eu falar, desses jogadores, você tem só o Travis Carey que é o FA, que é irrestrito. O Fuller, ele, que aliás acabou com a gente em Chicago, acabou entre aspas, mas jogou muito bem contra a gente. Ele é uma escolha de primeiro round, então ele tem uma opção de 5º ano. Então é difícil esse jogador chegar no mercado, eu acho. Se chegar é para pegar. Eu acho muito difícil ele chegar. E tem aí o famoso Malcolm Butler, o homem da interceptação na linha de 1 jarda no Super Bowl, não lembro se é o 49, né? E ele também será free agent, só que ele é restrito, ou seja, o time, eu tô com o clube na cabeça, o time pode cobrir essa oferta a qual ele por acaso tenha, né? Então são esses os jogadores, né? Você vê que a avaliação dele até não é das melhores. Eu vejo gente que não gosta dele, ouço gente nos grupos de WhatsApp que não gostam dele, que não gostariam dele, né? Eu acho o seguinte, qualquer um desses três já é uma adição enorme no nosso corpo de cornerback. Nós vamos ter uma ótima melhora no nosso corpo de cornerbacks para jogar junto ali com o nosso querido Aquelo. Eu acho que qualquer um dos três aí eu traria, beleza? Vamos a outra posição que eu separei aqui pra gente, que é uma posição que eu também draftaria ou eu iria atrás na free agency, que seria os centers, mais uma vez linha ofensiva, porque o meu raciocínio eu quero proteger Jimmy G para cuidar do patrimônio, para dar tempo dele trabalhar, porque se der tempo dele trabalhar, ele vai ganhar muitos jogos pra gente. Centers. Dos centers, os restritos aí são o Parades, de Denver, e o Brett Jones, que eles são restritos. Os outros dois são irrestritos, né? Tô mostrando para vocês aqui, seguindo essa avaliação lá do Spotrac. Olha, eu assinaria com esses caras.
como eu falei que eu manteria o Kilgore, com um desses caras aí, ó, ficaria supimpa, podia até botar o Kilgore na rotação, entendeu? Ó, show de bola, ia ficar uma linha ofensiva, imagina melhorando o nosso run block, né? Eu daria preferência, não sei, em relação à qualidade deles, até jogadores mais novos, né? Daria um contrato mais longo, a gente teria mais tempo, né, com esse jogador pra gente desenvolver uma equipe mais sólida buscando um Super Bowl. Então são esses jogadores que a gente tem disponíveis aí na posição que eu acho também que eu escolheria para draft ou que eu acho que seriam mais necessárias pra gente, certo? Depois eu separei aqui, tem uma posição que a gente tem muitas carências, mas eu seguiria essa ordem, no meu ponto de vista, né? Eu iria para qualquer tipo de posição de OL, mas principalmente os guards, que os nossos tackles eu acho que estão bem, mas o nosso miolo é muito fraco ali, onde está Tomlinson, Kilgore e o Fusco. Então eu reforçaria esse meio, os guards principalmente e o center. E os cornerbacks da gente, né? Vamos ser redundante. E depois aí o center, mas tem uma posição que muita gente gosta e acha que tem que ter, que se o time quer um time mais voltado para o ataque, que são os wide receivers. Vamos dar uma olhada. Os melhores free agents que a gente tem disponíveis aí, lembrando daquele índice, mais de 85% de presença nos snaps, entendeu? O contrato está expirando e tal. Devontae Adams e Jarvis Landry. Tá aí os jogadores, ó. Os jogadores são todos UFA, né? Então você não tem restrição. Agora vão ser jogadores caros, né? Esses caras vão pedir uma grana, né? Esses caras vão pedir muita grana. Cap a gente tem, vai caber a avaliação do staff. Eu fiz uma comparação com aquele que seria hoje o nosso principal recebedor. A diferença é gritante, como vocês podem olhar aí abaixo, né? Comparação, a fonte é pelo pelo PFR, que é o Pro Football Reference, tá? Olha, o Jarvis Landry, ele é segundo colocado em número de recepções, só perde para o Antonio Brown, para vocês terem uma ideia. O Devontae Adams é o 12º e o Gooden o 54º, né? Aí vocês podem ter uma ideia da quantidade de vezes que eles foram alvo, que eles receberam, né? Percentual de recepção, né? Tudo, jardas por jogo, TDs, né? Assim, vocês podem escolher aí um desses dois nomes ou os dois nomes, que eu acho difícil alguém ir buscar os dois nomes na Free Agents. Tem gente que é a favor do Devontae Adams, tem gente que é do Jarvis Landry, tem gente que acha que o Devontae Adams é mais produto de um bom cornerback, de um bom quarterback, e apesar que ele tem apresentado esses números jogando com o Brett Hundley lá, né? Que o Rodgers machucou. Então, qual seria a escolha de vocês aí para esses wide receivers? Eu nem buscaria, né? Porque eu buscaria em free agents, entendeu? Então eu não consigo nem opinar aí, porque eu nunca parei para prestar atenção, porque eu não quero pagar o que esses caras vão pedir de grana, entendeu? Eu acho que trazer um playmaker desse, um wide receiver desse, é a cereja do bolo de um time. Eu acho que o nosso processo de reconstrução ainda não chegou nesse ponto. Quando chegar, eu acho que vale a pena pagar o que esses caras vão pedir, entendeu? Então eu não tenho opinião a respeito de qual deles, dos dois, ou qualquer outro que vocês indiquem aí que exista. Eu não colocaria, eu não investiria grana na free agency em cima desses caras aí, beleza? Vamos falar um pouco do jogo que nos espera aí, que nos aguarda, domingo de noite de véspera de Natal, 19h05, em Santa Clara, contra Jaguars, líder de divisão da AFC South. Um time que tem uma defesa que está destruidora, um quarterback que muito questionado, mas que nos últimos jogos
tem feito partidaças. Cara, difícil, hein? Olha os stats aí. Os caras têm 3 itens que simplesmente são os primeiros da liga. Só isso. Nós só temos um número que é melhor que eles em termos de handicap da liga, cara. Né? Que é o passado. É o jogo aéreo. Cara, de resto, nossos índices são muito inferiores. Sim, é um time claramente superior do que São Francisco, né? É uma defesa, como eu disse, muito forte, com ótimos números, com ótimos jogadores, né? Que vem se montando nos últimos drafts, nas últimas free agents. Então a defesa é uma das mais fortes da liga, se não a mais forte da liga. E é isso que a gente vai enfrentar. Bom, o que eu espero? Eu espero que a gente faça uma partida digna, cara. Eu não espero vitória, eu não espero que a gente ganhe o jogo, sinceramente. Mas eu acho que a gente pode endurecer o jogo. Jimmy G se mostrou um grande quarterback, enfrentando uma defesa top 10. Perdão, gente. Os Titans eram uma defesa top 10 da liga. O Jimmy G passou para 380 jardas, cara. O jogo corrido não entrou, quer dizer, tudo conspirando contra. E nós conseguimos ganhar um jogo. Mas eu acho que o Jaguars está num outro nível, né? Ele é um contender, né, cara? É um time que pode chegar à final de conferência e tal. Que eu acho que passa pelos primeiros rounds de playoff. Então é um outro nível de oponente, né? Então eu não acho que a gente ganhe. A razão não aponta para que a gente ganhe. Mas a emoção é o seguinte, velho. Eu vou torcer, cara. É um jogo, tudo pode acontecer. A gente pode estar num dia bom, né? E Blake Bortles pode estar num dia ruim, o que não é difícil, entendeu? E a gente pode ganhar o jogo, gente. Entendeu? Então, vamos torcer, cara. Vamos torcer. Vamos acreditar sempre, cara. Nós somos torcedores, faithful. Quem tem que acreditar. A razão fala uma coisa, mas a gente vai pagar pra ver na hora, né? 11 contra 11, 22 contra 22 e vambora. Bom, jogo Santa Clara, 7-5, noite de Natal, fazer um esforço pra ver o jogo, né? O pessoal cortando o peru lá, o frangão lá, o Chester, sei lá, né? Tomando um vinho. E vamos ver se eu consigo ver esse jogo junto com vocês, sei lá. Vamos ver. Gente, um abraço. Obrigado por prestigiar o canal aí. Obrigado pela comunicação nas redes. Tamo junto. Faithful.